Quero saber aqui das meninas se elas têm alguma pergunta, né? Vocês têm alguma pergunta aqui para o doutor Antônio? Uma pergunta com relação ao fundo de garantia. A Janaína, pode perguntar para ele, Janaína. Janaína é babá, né? Janaína faxineira. Isso mesmo. Eu queria saber sobre o fundo de garantia. Foi regularizado, não foi? O que está em impasse ainda? O fundo de garantia, até agora, para os domésticos, era igual ao dos outros trabalhadores. Só que era voluntário, dependia do acordo entre o empregado e o empregador se ia ter ou não. Agora se tornou obrigatório, ainda não entrou em vigor essa obrigatoriedade, porque vai depender da lei, porque tem que regulamentar a atuação da Caixa para recolher esse dinheiro e para pagar, tem que regulamentar a atuação do governo, do Ministério do Trabalho, que fiscaliza. Então eles estão fazendo a lei que vai regular isto. Existe nesse projeto de lei uma série de propostas, por exemplo, de diminuir os 40% da chamada multa do fundo de garantia, que é pago na hora da despedida do empregado, aumentando um pouco, porque tem que pagar 8% ao mês, aumentando um pouco esses 8%, daria 8,3% mais ou menos. Então, existe outra proposta que é manter os 40% e ficar como era antes para todos os outros empregados. Então, nós ainda não sabemos a respeito desses 40%, mas quanto ao pagamento mensal e o direito do empregado receber esse dinheiro, retirar esse dinheiro na caixa quando for despedido, esse já está certo que vai existir realmente. Joia. Respondeu, Janaína? Obrigada, respondi. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, o senhor até explicou, mas eu acho que eu não peguei bem. Assim. No caso de caseiros, né? Normalmente eles ficam, né? Só, assim, tem que ficar o dia inteiro, né? Dorme, né? Normalmente. E nos fins de semana, por exemplo, quando há uma festa, né? E às vezes isso acontece até nos dias de semana, normal, né? Eu queria saber como que fica isso, porque aí é uma festa que, no caso, é permitida a hora extra por dia, 2 horas extras, né? Mas a festa vai durar muito mais do que isso. Aí como que pode ser isso? No caso, sendo eu seria obrigada, né? Olha, uma das dificuldades que sempre existiram dentro do direito, que existem dificuldades sociais de relacionamento, né? Mas para aprovar a lei dos domésticos, uma das grandes dificuldades dentro do direito que existiu foi exatamente a disciplina da jornada. Vocês veem, médicos têm jornada especial, outras profissões também têm. Então, precisava de definir uma jornada especial do doméstico. A Constituição, como é um documento muito resumido e muito elevado, a lei maior que existe no país, ela não desceu nesse detalhe, deixou para a lei ordinária. Então, aí minha opinião pessoal, essa lei ordinária devia permitir outras negociações, outras distribuições da jornada do empregado com o empregador, desde que atendesse, por exemplo, o limite de 44 horas por semana. Podia ser chamada 12 por 36, ele trabalha 12 horas e folga 36, ou então ele estender a jornada num dia e ter 2 dias de folga em vez de ter só o domingo. Então, era necessário explorar essas outras formas de jornada. Enquanto isso não existir, o que pode ajudar nesta situação é o que eu falei do banco de horas. O banco de horas é um banco que é menos vantajoso que a caderneta de poupança, porque o empregado perde o adicional de 50% e o empregador perde o dia da compensação. Mas eles combinando de tal maneira que seja vantajosa para os dois, aí é combinação. O empregado vai aceitar se ele quiser. Pode ele trabalhar 12 horas no dia da festa e depois folgar 2 dias em seguida, ou 3. Mas eu conheço histórias de pessoas que trabalham assim e que durante a semana não existe a necessidade que a pessoa ultrapasse o horário, né? Mas que no fim de semana
inevitavelmente, isso vai acontecer. E essas pessoas, no caso, dizem que não paga a hora extra, né? Mas eu sei também que é uma lei, né? E que no final disso, a pessoa tendo como provar, ela tem como receber, não é assim? Exatamente. A lei prevê os limites de jornada, prevê o limite até do tanto de hora extra. E a gente brinca que a pessoa que não cumpre os direitos do trabalhista está fazendo uma caderneta de poupança para o empregado. Que o dia que o empregado quiser, ele vai reclamar na justiça e vai receber aquilo tudo para trás, atualizado, com juros, correção monetária. Quer dizer, pode ficar muito mais onerosa para o empregador no futuro uma economia que ele está achando que está fazendo agora. Mas também só uma questão, assim, doutor Antônio, o empregado que, por exemplo, ele muitas vezes acontece isso, né? Não é o caso, né, que a gente está ouvindo aqui, mas acontece do empregado aceitar ou admitir trabalhar fora da lei, às vezes até com má intenção, de depois no futuro levar o empregador na justiça, porque a gente sabe que acontece isso. O que é desonesto, por quê? Porque ele deveria então não aceitar, então é não trabalho sem carteira assinada, ou então é claro que ele precisa do emprego, ele precisa trabalhar, ele não pode colocar o emprego dele em risco, mas às vezes ele também não deve aceitar, tipo, eu não posso ficar trabalhando sem receber minhas horas extras, de vez em quando cobrar, né, do patrão ou lembrar o patrão, mas não fazer isso como, eu vou acumulando isso tudo, no final vou ganhar uma bolada, né? Você falou 2 casos aí que atrapalham muito a convivência das partes na relação de emprego. Quando ele faz isto por má fé e quando ele faz isso por medo de contrariar o patrão e perder o emprego. É verdade, são duas relação pessoal, essa interferência de um na atitude, no desejo do outro, é muito fácil. Agora, numa relação profissional, não, tem que medir as coisas com exatidão e o empregador tem que estar muito atento, porque no final ele é que vai ser responsabilizado. Eu acho que se ambas as partes fizerem o que lhes é de dever e de direito, dá tudo certo, né, doutor Antônio? Dá tudo certo e vai passar a funcionar muito melhor do que antes, porque eu não vou poder reclamar da ingratidão do empregado, o empregado não vai poder reclamar da exigência excessiva do empregador. Eles combinaram direitinho, com apoio na lei, a relação vai ficar muito melhor entre os dois. E a transparência, né, desde o início. Doutor Antônio, você pode continuar com a gente mais um pouquinho? Porque nós vamos bater um papo ali e, de repente, se surgirem mais perguntas, aliás, já tem perguntas aqui para o senhor. Eu vou jogar uma pergunta enquanto eu vou para lá, o senhor vai respondendo, por favor. A Maria, até dentro do assunto que a Janaína perguntou, ela diz: qual o valor de recolhimento de uma empregada que ganha 2 salários e qual é o valor do FGTS depositado? Olha, eu não vou fazer a conta matemática agora, mas são 8% de INSS que é retirado do salário do empregado. Mas varia, dependendo do salário, de 8% a 11% do empregador, sendo 2 salários, isso aí deve dar em torno de 10%, pago pelo empregador. Mais 8% do fundo de garantia. Com a nova lei, vão ter duas verbas que vão aumentar. O fundo de garantia, se eles retirarem aqueles 40%, vai passar para 8,3%, igual eu já falei, e vai haver também o seguro acidente do trabalho. Mas, em compensação, essa mesma proposta de lei reduz a parte do empregador na contribuição de 11%, unifica todas elas em 8%. Quer dizer, os 3% que ele vai ter reduzido, dá perfeitamente para pagar essas outras verbas que vão ser aumentadas.